Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma semana de nossas videoaulas, né? Nas nossas aulas de Geografia, com o tema 3 do conteúdo América. E essa é a nossa segunda parte do capítulo 3, que é justamente Clima e Vegetação. Semana passada nós vimos, na semana retrasada, melhor dizendo, sobre clima do continente americano. E essa segunda parte, complementando esse tema 3, estudaremos sobre a vegetação. E aí, eu gostaria que vocês pudessem abrir o livro na página 88, 89 e a página 90 para vocês irem, né, vocês acompanharem essa videoaula. Vamos lá? As formações vegetais do continente americano. Pessoal, vimos que o continente americano ele é um continente bastante extenso, tá? E essa grande extensão territorial propicia uma grande variedade climática. Então você vai ter uma grande quantidade de climas do continente americano, tá? E essa variedade climática ela vai também resultar ou ela é fundamental para o desenvolvimento de uma rica diversidade de paisagens vegetais. Ou seja, o clima ele vai determinar a vegetação. Então, se você vai encontrar uma grande variedade climática em um determinado espaço, no caso, o continente americano, no qual nós estamos estudando, nós vamos também encontrar uma diversidade de paisagens vegetais. De norte a sul, observe aí no mapa, né? Cada cor dessa representa um tipo de formação vegetal, correspondente ou relacionada a um tipo climático. De norte a sul do continente americano, essas formações vegetais, elas são das mais variadas, né? Você vai encontrar no continente americano formações de florestas, que são as exuberantes formações vegetais, né? As florestas, até as arbustivas ou as herbáceas, né? Com árvores mais baixas, espécies rasteiras. Então você vai ter uma grande variedade, diversidade de formações vegetais. E sempre lembrando, a vegetação ela é combinada com o tipo climático. Mudou o tipo de clima, vai modificar também a fisionomia vegetal. As formações vegetais do continente americano, para que nós possamos estudar de maneira bem específica, nós vamos fazer uma separação, né, obedecendo uma forma de divisão do espaço do continente americano. Então vamos estudar primeiro a formação das vegetações da América anglo-saxônica, que é essa faixa de território que compreende dois países da América, o Canadá e os Estados Unidos. Tá? Então nós vamos estudar os principais tipos de formação vegetal que engloba, né, ou que se desenvolve nesse espaço. Observe aí ó, no slide ó, formações vegetais da América anglo-saxônica. Então nós vamos pegar por partes, cada parte do continente nessa porção da América anglo-saxônica. A região ártica, que é essa região aqui, ó, banhada aqui pelo Oceano Glacial Ártico, mais acima, né, que vai englobar justamente o país, o Canadá, nessa porção, o Alasca, que é um estado dos Estados Unidos, o sul da Groenlândia, nessas marcações que eu acabei fazendo para vocês, é toda essa parte lilás aqui, ó. Se vocês observarem aqui, ó, o lilás está correspondente à vegetação de tundra. Essa formação vegetal, ela está combinada, lembre-se, com o clima polar. Clima polar, vegetação de tundra. E vocês vão perceber que nos próximos slides vai sempre apresentar isso, tá? O tipo de clima combinado com a formação vegetal. Pessoal, outra coisa, cada slide que for apresentar uma formação vegetal, eu também coloco essa fotografia para que vocês possam conhecer essas formações vegetais. A primeira que nós falamos foi a tundra do clima polar, que compreende os estados, né? O estado do Alasca, o Canadá e o sul da Groenlândia. E essa formação vegetal de clima polar,
ela floresce em um curto espaço do ano, pois nas estações de maior rigor de temperatura mais baixas do clima polar, toda essa formação vegetal ela vai estar coberta por gelo. Quando é no período do verão, e você tem uma temperatura um pouco maior, você vai ter o degelo das áreas e aí floresce essa tundra, ok? A próxima formação vegetal, saindo do clima polar da tundra, mais abaixo, essa cor amarronzada aqui, ó, vocês vão observar, o clima dessa região é o clima frio. Nessa porção do continente da América anglo-saxônica, se desenvolve uma formação florestal, denominada floresta boreal, ou também denominada de floresta de coníferas, também conhecida como taiga. Então essa formação aqui, ó, na cor marrom nesse espaço geográfico, principalmente aqui, ó, no Canadá, é conhecida como a taiga. E ela tem um predomínio, né, de árvores de grande porte, um predomínio de pinheiros, que vocês vão observar agora nessa fotografia. Observe aí, ó, essa imagem é a taiga, a floresta de coníferas, né? Nesse momento aí da fotografia, no período, né, de nevasca, pois se trata do clima frio. A próxima formação vegetal da América anglo-saxônica. Você tem abaixo do clima polar, o clima frio, e agora nós vamos caracterizar as formações vegetais do clima temperado. Vocês vão observar que há uma diversificação. Nós vamos ter no clima temperado a floresta temperada. Essa formação vegetal que vocês vão observar daqui a pouco, ela já foi bastante devastada, principalmente para dar espaço a uma expansão da agricultura, uma agricultura mecanizada, formação de cidades e construções de estradas. Observe aí na imagem a formação vegetal da floresta temperada. Nessa porção também do espaço, nessa região temperada, é comum também nós encontrarmos outra formação vegetal. São as pradarias e as estepes, que elas se formam principalmente numa área de relevo plano, nas planícies centrais dos Estados Unidos e também do Canadá. Observe na imagem. As pradarias ou estepes, que é uma vegetação rasteira, vegetação composta por arbustos, principalmente. No clima árido, no sudoeste dos Estados Unidos, há uma vegetação, que é a vegetação do clima árido, clima desértico, vegetação desértica, né? Nós pensamos que numa área desértica não vai ocorrer a formação vegetal, muito pelo contrário. Vamos encontrar uma formação que ela é adaptada a um clima muito rigoroso, né? Um clima árido com baixíssima umidade. Observe aí na imagem. Perceba que essas formações vegetais, elas estão localizadas, estão inseridas dentro de um clima desértico. Clima desértico, vegetação desértica. Encerramos aqui as formações vegetais da América anglo-saxônica. Agora nós estamos numa outra porção do espaço geográfico do continente americano, que é justamente a América Latina. Vamos conhecer agora as principais formações vegetais dessa porção do espaço geográfico americano. Começamos pela floresta equatorial. Essa floresta equatorial, que também pode ser chamada de floresta tropical úmida, ela está inserida, relacionada, desenvolve-se em áreas de clima equatorial, principalmente aqui, ó, na porção da linha do Equador, nessa formação que nós vamos encontrar especialmente na América do Sul.
Observe na imagem, essa formação vegetal da floresta equatorial, que nós encontramos aqui na América do Sul, ela recebe o nome Floresta Amazônica, e que nos últimos anos ela vem passando sistematicamente por um processo de desmatamento causado por diversas atividades, principalmente a agricultura e também a expansão da pecuária. Vimos a floresta equatorial, né, denominada de floresta amazônica. Ainda nesse clima tropical, nós vamos encontrar uma outra formação de floresta, que é a floresta tropical. Ela é conhecida aqui no Brasil como Mata Atlântica e ela se estende na costa leste do Brasil. Agora, essa formação vegetal ela já se encontra bastante desmatada. Em virtude de quê, professor? Crescimento populacional que, consequentemente, provocou o avanço de espaços urbanos ou de cidades. A formação vegetal deu espaço a lugares de formações de espaços urbanos. Nós temos aí outra imagem, né, da floresta tropical. Continuando ainda sobre as formações vegetais da América Latina, nós falaremos agora das savanas, que se desenvolvem em grande parte no território mexicano e caracterizada especialmente por gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte. Essa savana, aqui no Brasil, ela recebe um nome especial, né? Que se desenvolve principalmente na região de clima tropical. Essa savana, ela recebe o nome de Cerrado, nessa porção central do Brasil, e que sofre com muito desmatamento em virtude das práticas agrícolas, da pecuária e também da extração de garimpos. Observe a imagem aí, a savana aqui no Brasil, denominada de Cerrado. Outra formação vegetal e bastante conhecida aqui por nós, né, que está inserida nessa região onde está localizada a nossa cidade, no sertão nordestino, é a caatinga. Essa formação vegetal ela se desenvolve em áreas de clima semiárido e há um predomínio de cactáceas. Vou passar o slide e vocês vão observar uma imagem que é muito peculiar, muito conhecida aqui por nós, que é a vegetação de caatinga. E lembrando que essa formação vegetal ela é muito específica, pois no período de estiagem, no período da seca, né, a caatinga ela tem essa fisionomia acinzentada. Mas no período chuvoso ou num curto período de chuvas durante o ano, a caatinga ela se mostra exuberante, né, toda esverdeada. Formação vegetal da América Latina, estepes e pradarias, que na porção da América Latina, ela também é denominada de campos, né? Ela está inserida numa região de clima subtropical, especialmente no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, na Argentina e no Uruguai. Nesses dois últimos países, na Argentina e no Uruguai, essas estepes e pradarias, né, elas são denominadas de pampas. Observe na imagem. Os campos suínos, né, que no Brasil são chamados, né, na Argentina e no Uruguai são chamados de pampas. No sul do Brasil também, especialmente aí no clima subtropical, além dos campos sulinos, desenvolve também uma formação de floresta subtropical. É conhecida aqui no Brasil como a mata de araucária. Essa mata de araucária é muito específica no sul do Brasil, na região sul do Brasil, onde há o predomínio do clima subtropical. Portanto, meus queridos, essas foram as formações vegetais, né, do continente americano, especificamente falando sobre a América Anglo-Saxônica e a América Latina. E nós fizemos esse apanhado e essa combinação, cada tipo climático onde se desenvolve essas formações vegetais, ok?
Então fiquem com a atividade aí de vocês da semana. Uma boa semana a todos vocês. Grande abraço.